Olha aí, Olá, gente. Tudo bom, Lucas? tudo ótimo, pastor. E você, como é que o senhor tá? Tudo ótimo? Que, que presente eu recebi do seu convite, de poder participar com o seu povo, com o seu público. Eu me sinto muito honrado. Saiba disso. Eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite aí, de participar com nós. A gente já vem acompanhando o seu trabalho um bom tempo aí, pelas redes sociais, né? Hoje, as redes sociais, elas são muito amplas, né? A gente pode, às vezes, É, nem se conhecer pessoalmente, mas a gente conhece muitas pessoas socializa a através da rede gente, né? social. Exatamente. Então, Literalmente. literalmente acaba esparramando aí mensagens e tal. Então, o Senhor tem abençoado a vida de muitas pessoas, né? E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. A gente vai conseguir alcançar bastante gente, né? Abençoar essas pessoas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A paz do Obrigado, Senhor ali amigo. para Amém. A paz ali para Sol, que Deus abençoe. E a galera está compartilhando aí, pastor. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para nós, né? Para o pessoal que não te conhece e tal. O senhor se apresentasse. Nessa aí, nós temos bastante outras lives rolando e tal. Gente, já colocou No IGTV. Vai ficar também no aí. Meu nome é YouTube, Rafael. disponibilizado no meu canal. Vai ficar no meu canal, no YouTube também disponibilizado. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, por gentileza, para nós. Gente, eu me chamo Rafael Belo, eu sirvo a igreja local já há 21 anos. Eu sirvo a igreja ministrando há 21 anos, eu faço 21 anos agora, em setembro esse ano. Vim para Jesus, me considero há 18 anos com a Natália Belo, que também serve a igreja local junto comigo já há 25 anos. A gente está nessa estrada aí servindo ao coração do povo. Isso para mim é um privilégio. Servir gente para mim é um privilégio. Eu amo fazer o que faço e o nosso coração se enche quando a oportunidade de servir a alguém surge. Para nós é fundamental. É isso aí. Eu sou Rafael Belo. Sou pastor, chamar Nós de Rafael estamos Belo, sendo aí uma que bem à vontade. Amém. Amém. Deu uma travadinha, eu acho que questão de internet aqui, no finalzinho, quando o senhor estava finalizando, deu uma travada. Ok. Quer que eu repita? Pode ser, se o senhor puder repetir, por gentileza, no finalzinho, só o finalzinho ali. Ah, eu e a minha esposa somos uma família que amamos a servir. Então, servir para nós é um privilégio muito grande. Sempre que tem a oportunidade de servir gente, a Amém. gente ama servir gente, lidar com gente, para nós é um privilégio muito grande. E eu estou aqui representando a minha família para servir ao Glória a coração Deus. de todos que estão conosco aqui. Amém, pastor, amém. Agora não travou, agora ficou perfeito. É muito bom. A internet às vezes trava, né? Esses dias a gente estava com o Guto Cater aqui com nós, que é o agente literário de Caio Carneiro e Marcos Mion. E a gente estava trocando com ele uma ideia e tal, e daí, pô, a internet ele trancou, não conseguiu abrir a live. Então, às vezes, a gente tem interferência de internet, né? Mas a gente vai tocando aí, vai ser uma Porque é muita gente fazendo a mesma coisa nesse é horário, né? muita Em tantos outros é, horários, é normal. é normal. E daí acaba sobrecarregando, né? Pastor, hoje eu separei 3 perguntas bem legais para você, tá? Bem legais Uau! mesmo. E eu gostaria que você respondesse para nós, eu gostaria que você ministrasse ao nosso coração também. A gente tem visto o quanto Deus tem te usado aí para muitas pessoas através da internet também, não só pela internet, né? Mas quanto a gente também consegue ministrar presencial, que hoje está um pouco difícil, e eu acho que é o momento de Uhum. atualização da igreja, né? Então a igreja está aí passando um momento que é delicado, não só a igreja, todos, mas é um momento de atualização. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu falei hoje para a galera que a live vai ser algo mais direcionado para o espiritual. Então, nós Sim. vamos trazer algo bem espiritual nesses tempos, momentos difíceis e tal. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite, tá? Qual que é a importância da oração nesses dias difíceis? À luz da Bíblia, à luz da palavra e no seu ponto de vista.
Lucas, primeiro a gente tem que desmistificar a ideia de lugar de oração, né? A gente precisa ter em mente que não há um lugar específico para se orar. Quem faz do lugar seu lugar de oração é quem ora nele. Então, a gente precisa deixar isso muito claro na nossa mente, que não existe um lugar específico para se orar até o momento em que eu faço uma oração no lugar. Quem faz do lugar seu lugar de oração é quem decidiu orar nele. Então, qualquer lugar, não no sentido ruim da expressão, não é qualquer no sentido pejorativo, mas qualquer lugar torna-se um lugar de oração quando alguém está nesse lugar fazendo a sua oração. Eu amo o texto de Jonas, capítulo 2, quando a abrangência estrutural do capítulo se inicia assim. E Jonas orou do meio das entranhas do peixe. Então, a partir daí, você tem uma ideia que não existe um lugar para orar. O lugar que Jonas decidiu dar início a uma vida de oração é absolutamente contraditório à imagem da prática. Então, o lugar não é favorável à prática. Porém, a minha prática não está ligada ao lugar. Eu faço do lugar, mesmo contraditório, a partir do momento em que eu oro nesse lugar, esse lugar passa a ser o lugar de oração. Meu Deus, que forte. Ele vai dar início a uma vida de oração a partir do lugar que ele está, absolutamente contraditório à prática. Isso precisa estar muito claro na mente de todos que estão conosco aqui. Não é sobre o lugar, é sobre a minha iniciativa no lugar. Então, eu faço do lugar ser um lugar favorável de oração a partir do momento que eu oro nele, ainda que o ambiente é absolutamente contraditório ao que eu estou fazendo. Então, eu não me movo por um ambiente favorável. Eu faço do contradito um ambiente favorável a partir do momento que eu oro. Então, toda a estruturação do capítulo 2 de Jonas, para quem depois quiser consultar, para mim, meu ponto de vista, é uma oração a ser seguida, porque é um homem que vai dar início a uma oração, e toda a estruturação da oração desse homem é contraditória a quem se ora. Vou tentar explicar. Toda a estrutura de oração de Jonas pode ser orada a qualquer um, menos a Deus. Então, a partir daí, você desmistifica também a ideia de que com Deus eu preciso falar como com Deus se fala. Meu Deus, muito então, forte. Eu não preciso impor palavras, procurar um vocábulo. Eu não preciso ter uma postura exata. Eu só preciso fazer o que deve ser feito, orar. Ele começa dizendo que na angústia clamei ao Senhor. Não é da angústia, porque eu não sou movido pelo que sinto. Ele ora na angústia, porque o que eu sinto não vai me atrapalhar naquilo que precisa ser feito. Então, alguém, de repente, está com a gente aqui, vivendo uma angústia profunda, e a partir da angústia que sente, está dizendo que não consegue orar. É pelo contrário. O que você sente não altera o que você precisa. Você precisa orar. O que você está sentindo, você precisa mudar o foco. O que você sente é combustível para que você faça o que é devido fazer. Então, ele não ora dá, porque dá é pelo que eu sinto. Ele ora na, independente do que eu esteja sentindo. Eu não deixo de orar porque eu estou em angústia. Eu vou orar mesmo estando na angústia. Entenda que ele vai dizer assim, eu clamei. A continuidade do versículo. E ele me respondeu. Por quê? Todos que estão conosco aqui, Deus responde clamor. Nunca se esqueça disso. Deus não vai preparar uma resposta a partir do clamor que você está fazendo. Deus já tem uma resposta. Ele só está esperando você clamar. Alguém está dizendo assim, então já que Deus tem uma resposta, então para que eu vou clamar? Porque clamor é relacionamento. Ele não vai preparar uma resposta mediante
ao seu clamor. Deus não é assim. Ele já tem uma resposta só esperando você clamar. Então, Deus tem uma Muito forte. resposta. Eu preciso estar preparado para clamar. Então, é clamor, resposta. Agora, entenda que o ambiente vai mudar a partir daquilo que ele diz. Olha o trânsito do texto a partir de agora. E no ventre do abismo, eu gritei. Ele ouviu minha voz. Perceba que na linha de cima ele diz: na angústia clamei. O Senhor me ouviu, me respondeu. Ele muda, porque a gente muda, Lucas. Ele começa clamando e dizendo para nós: Deus tem resposta a quem clama. Porém, ele muda, porque o ser humano é assim. E agora ele vai dizer: do ventre do inferno, perceba que o ambiente já alterou. Do ventre do inferno eu gritei. Deus me ouviu. Analise aqui. Deus tem resposta para quem clama. Porém, aqueles que gritam, ele só ouve. O grito não move Deus a favor daqueles que estão gritando. Você precisa clamar. Deus ouve o teu grito. Não é que Deus não vá dar atenção a quem está gritando. Você tem a atenção de Deus pelo fato de você estar gritando. Mas você precisa ter a resposta mediante a um clamor. Só que isso aqui é oração. Uma hora você clama, outra hora você grita. Uma hora você está no ventre do peixe, você faz do ventre do peixe a oportunidade que você tem de clamar. E de repente aquele ambiente se altera, vira o abismo. Isso é oração, Lucas. A gente se altera. A gente se desequilibra. Uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal. Ele vai dizer que que Deus o lança no mais profundo do coração dos mares. Que Deus é esse que me joga no mais profundo do coração dos mares. É como se a expressão me lançaste é como pegar alguma coisa e me jogar para longe. Essa é a imagem, mas ele continua orando. Você vai perceber no decorrer do texto que ele vai dizer: lançado estou de diante dos teus olhos. Ele, em oração, ele diz: eu estou vivendo em um lugar posto por ti, só que nesse lugar em que o Senhor me lançou, o Senhor não me enxerga. Isso é oração. Eu não preciso estar bem para orar. Eu não preciso estar mal para orar. A oração é assim. Uma hora eu estou bem, eu oro. Uma hora eu estou mal, eu oro. Eu não oro porque eu estou sentindo que estou bem e vou orar. Não, eu não oro porque eu estou sentindo mal e vou orar. Não. A oração é esse desequilíbrio aqui. Alguém pode até me questionar, mas isso aqui é o retrato do ser humano, que uma vez fala coisas boas, mas também fala coisas ruins. Eu não posso, pelo fato da crise que estou vivendo, achar que pelo fato de eu falar com Deus em crise, eu vou colocá-lo em crise. Deus não entra em crise, porque em crise eu falo com Ele. Aliás, Lucas, espero muito que alguém aprenda, escreva isso no coração, que isso vira uma hashtag no coração de alguém. Entenda, o que Deus menos ouve na prática de oração é o que eu digo. Deus enxerga a minha postura em orar. Porque com palavras eu posso dizer algumas coisas que são absolutamente contraditas acerca de estar falando com quem eu estou falando. Alguém pode dizer: não se fala com Deus assim. E eu digo: se fala com Deus assim. Diga que você está mal, diga que você está bem, diga que o teu dia não está legal, diga que você está com vontade de sumir, diga que você está em vontade de ir embora, diga que você tem vontade de jogar tudo para o alto, porém, diga isso a Deus. Muito Nós erramos forte. Quando falamos tudo isso com outras pessoas. Eu tenho que me expressar das piores maneiras possíveis, porém, com Deus. Deus me entende. Deus muito forte, me pastor, entende. muito forte. Muito eu vou forte. deixar você falar também.
na verdade, o que você falou ali, a gente não deve ser movido, né, por emoções, mas ser movido pelo entendimento, né? Às vezes, o que é emoção? Às vezes a tua emoção tá boa, né? Tem que orar. Às vezes você está totalmente desestabilizado emocionalmente, tem que orar também. Então, eu não sou movido pelaquilo que eu sinto, mas eu sou movido pelaquilo que eu entendo, né? Então, Justamente. isso é muito forte, muito forte. E você falando acerca do lugar de oração, né? Tem pessoas que pensam, não, eu só vou orar com o joelho dobrado, porque com o meu joelho dobrado eu tenho uma conexão maior com Deus. Ok. Tem pessoas que se sentem melhor com o joelho dobrado, mas tem pessoas que ficam orando quase o dia todo, estão no carro, estão orando, estão no serviço, estão orando. Então, a todo momento, essas pessoas estão falando com Deus e essas pessoas têm intimidade com Deus. E como você disse, isso é algo muito fantástico. O Jonas estava dentro do ventre daquele grande peixe e lá dentro ele estava orando. Então, cara, não existe lugar. Existe o desejo de você buscar a Deus. Justamente. Muito forte, pastor, muito forte que você colocou aqui, porque tem muitas pessoas que ficam dizendo até mesmo, Senhor, eu não tenho palavras, né, para orar. Tem pessoas que literalmente às vezes não sabe expressar para Deus, né? Quer fazer algo bonito para Deus, mas Deus conhece o que a pessoa está passando. Deus sabe que a pessoa está com vontade de se suicidar. Deus sabe que a Sim. pessoa está com vontade de E largar o tem que casamento. dizer, Lucas, precisa dizer, eu estou com vontade de me matar. Elias falou isso. Só que ele não usou a expressão, vou arrancar minha vida. Ele disse para Deus, tira minha vida. Então, até isso, a pessoa tem que dizer, ó, vou me matar hoje às 23h30. Só que você está falando com Deus. Fale com Deus. Fale do que você sente. Fale das suas dores. Fale dos seus temores. Fale dos seus horrores. Fale dos seus traumas. Não existe pessoa melhor para tratar a não ser Deus. O Espírito de Deus, Lucas. Ele cuida da gente. Ele trata da gente. Só que a gente precisa falar. E a tendência de quem está sentindo dores é se afastar. E ao contrário. Tudo isso tem acontecido mais para que você se apresente para Deus, mesmo estando mal. Ô, Rafael, Lucas, como que eu vou falar se eu não estou bem? Fale do teu jeito. Não existe uma forma para se falar com Deus, Lucas. Não existe uma cartilha que precisa, de maneira tão precisa, ser lida, a fim de que aquilo nos mova a uma prática tão exata, tão dentro de um quadrado elaborado por alguém que, de repente, nem praticou. Então, é fundamental quem está com a gente aqui abrir o coração para Deus. Deite na cama, deite no chão do quarto, encoste o carro no acostamento, sabe? Abaixa a sua cabeça, fale o que você sente. Fale que você não está bem. Fale que as coisas não estão do jeito que você queria. Só que fale com Deus. Coloca para fora, mas coloca na mão daquele que pode resolver, né? Às vezes a pessoa ela coloca as suas preocupações, os seus medos na mão de pessoas que não vão conseguir lhe ajudar, né? E se esquece que é um Deus que tem todo o poder para fazer o milagre acontecer. E uma coisa que eu lembrei que você falou é sobre o milagre. O milagre ele já existe, ele está pronto. Sim. Ele já existe, está pronto. Basta a pessoa ativar. Então, muitas vezes, a gente se esquece de ativar. Só que a gente ativa esses milagres com os princípios. Princípio ativa milagre no reino de Deus. Justamente. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. Ele continua... Você fica à vontade para mim. Qualquer coisa você pede tempo. Nós temos mais ou menos... Aqui, te apresentar minha esposa aqui, ó. Te apresentar minha esposa. Pai do Senhor. Amém. Deus abençoe. Estamos bem, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz de poder estar com o pastor, com você também. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Eu só passei aqui para dar uma paz. Um oi. Mas já vou deixar vocês continuarem. Ela estava fazendo uma live agora e veio aqui me ver. Glória a Deus. Beijo. Gente, a paz.
Então, Deus abençoe. o Lucas, ele continua dizendo, eu particularmente amo esse texto, eu amo. Ele vai dizer assim, que ele desceu aos fundamentos dos montes, ao nível que ele chega. Ele vai dizer que os ferrolhos cercaram ele para sempre. Para sempre é uma ideia de determinismo. Esse para sempre pode ser aplicado como ponto final. Ele acredita que daquela ele não sai. É interessante dizer isso. Ele acredita que daquela ele não sai, mas o contraponto é que ele está orando. Você lida com gente que mexe com a mente. Você tem uma gama de gente que você se relaciona, que cuida disso. Perceba a mente desse indivíduo. Ele tem certeza que daquela ele não sai, porém ele está orando. Uhum. Então, assim, Tá buscando. eu não preciso aqui dentro ter certeza de que eu vou sair dessa, mas eu tenho que me firmar em um contraponto disso. Ele vai orar, mesmo dizendo, os ferrolhos me cercaram para sempre. Ele diz que a morte chega até ele. Mas isso tudo aqui, esses pontos de desequilíbrio da oração, uma hora ele clama, outra hora ele grita, uma hora ele diz que Deus o lança longe, outra hora ele diz que Deus o lança a ponto dele acreditar que Deus não enxerga. Daqui a pouco ele diz que Deus o pega, leva nas profundezas do pé do monte, do mar. Daqui a pouco ele diz que os ferrolhos cercaram ele. Olha os pontos altos e baixos da oração, porque isso é oração. A oração não é uma linha certinha. A oração é um gráfico de vida. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. A oração é um gráfico de vida. É aquele gráfico do barulhinho de quem está na UTI, naquele espaço isolado no hospital, aquele barulhinho, pip, 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 pip. Então a oração não é uma linha certa, a oração é um gráfico de vida. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Porém, esse gráfico me dá vida. Meu Deus, que forte. Esse gráfico diz para Deus, eu estou vivo. Eu posso estar aqui em cima, estou bem. Eu vou orar. Eu posso estar aqui embaixo, estou mal, mas eu vou orar. Porque eu não deixo de orar porque eu cheguei lá em cima. Eu não vou orar porque eu cheguei lá embaixo. Eu oro lá em cima, oro aqui embaixo, oro aqui embaixo, oro lá em cima, oro lá em cima, oro aqui embaixo. Então, a oração é o gráfico da minha vida. Muito forte, muito forte, muito forte. E eu acho que é isso a essência, né? Você entender que você tem um Deus e você deve buscar Ele com todo o seu coração. Quando você busca Ele com todo o seu coração, abrindo, como você falou, né? As pessoas têm vergonha, parece, de Deus, de colocar suas mazelas, mas elas não entendem que Deus, Ele é Pai. Né? Deus, ele é seu melhor amigo. E como é que você fala para o seu melhor amigo? Eu nunca vi você chegar para o seu melhor amigo, né? Grande, majestoso. A gente deve exaltar Deus, com certeza. Deve adorar, com certeza. Deus como se Deus estivesse lá não sei aonde, entendeu? E Deus está aqui. Tá aqui. Deus está aí dentro. Isso é muito forte. Deus está aqui dentro. Isso é muito, 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 muito forte mesmo. Pastor, quero fazer para você segunda pergunta. Vamos lá. Em um momento de crise, como estamos passando hoje, quais os benefícios de uma pessoa que acredita em Deus? Vamos lá. Primeiro, entender o que é crise, né? A pessoa precisa lidar com a crise entendendo o que ela é. Crise é um casulo, Lucas. Crise é um casulo. Então, eu entrei no casulo. Então, eu não estou em crise. Eu estou dentro de um ambiente que está me preparando para o meu futuro. Então, crise é um casulo. A lagarta entrou no casulo. E é o tempo da crise, o tempo da crisálida, porque da onde vem a palavra crise, é fundamental para que a lagarta vire uma coisa que ela
não imagina que vai ser. Então a Uma pessoa borboleta. precisa lidar com a crise entendendo o que a crise é. Ok? Quando você entende o que é a crise, você se entrega aos benefícios dela. Porque eu não posso romper com o casulo, porque eu altero o processo. Caraca. Se eu romper com o casulo, eu vou decidir sair da crise. Ok, a porta está ali, quer sair? Quero. Então você sai. Sai, e amanhã ou depois você vai olhar para trás e vai ver todo mundo que decidiu ficar dentro do casulo virando borboleta. Porque a Porque crise, passaram o processo. Passaram o ela processo. causa um processo de metamorfose que vai me fazer ser o que eu nunca imaginei. Uma coisa forte, uma vez eu vi um pastor falar, ele disse, enquanto você está no começo do processo, né? Enquanto você ainda é um pequeno inseto, você está lá no chão, ainda você está na fase de andamento, as pessoas vão pisar por cima de você. As pessoas vão te machucar. Mas vai chegar um dia que você vai passar todo o processo. E quando você Sim. passar todo o processo, você se tornar uma borboleta, né? Você vai começar a voar e ninguém mais vai pisar em você. Cara, eu achei aquilo muito forte. Então, as pessoas devem entender os processos da vida. Entendendo os Claro. processos, elas vão conseguir chegar até o destino aonde que Deus desenhou para elas chegar. Qual é o Então, isso é muito benefício forte do que você está falando. processo? Alguém está aqui precisando entender isso. Qual é o benefício do processo? Progresso. Qual é o benefício do processo? Progresso. Na nossa bandeira está escrito ordem, progresso, ordem, progresso. Quando que esse progresso vira uma realidade? Quando a gente entra na ordem do processo. Então, o processo me leva ao progresso. O processo é a crise. É a lagarta que entrou no casulo e ficou um tempo ali isolada, dentro daquele casulo, sem poder sair para lugar nenhum. E daqui a pouco, a metamorfose dela é tão forte que ela mesmo rompe o casulo, as asas vão para fora. Não pode ter intervenção de ninguém nesse momento. Porque senão, se alguém tentar ajudar nessa hora, a lagarta que deveria virar uma borboleta vai continuar sendo uma lagarta com asa. Eita! Então não pode ter intervenção. O tempo, as asas vão para fora, o sol seca, cria rigidez, não há intervenção de mão de ninguém, ajuda de ninguém. Daqui a pouco vira o que deve virar. Natural. Existe um propósito na crise. A crise tem um propósito, só que é muito individual. O que não é individual, que é de maneira coletiva, é o entendimento. Eu preciso entender o que é crise. Ok? Crise é um casulo. Eu entrei nela. Para quê? Para que Deus me torne aquilo que Ele deseja. Não tem ninguém na Bíblia, o Lucas, não teve ninguém na Bíblia que quando entrou na crise saiu da mesma maneira. Com certeza. Não tem como. Com certeza. Porque gera experiência. Gera experiência. Todo processo vai gerar experiência, né? Vai gerar experiência. Sim. Uma coisa muito forte, pastor, que você estava falando sobre a questão do processo em si, que a pessoa não pode querer a intervenção de uma mão, mas entender que tudo isso que ela está passando hoje, às vezes o silêncio de Deus, até às vezes irônico, né? Falar o silêncio de Deus, Deus fica em silêncio com muitas pessoas, é porque Deus está deixando a pessoa ser formada naquele momento. Deus está forjando aquela pessoa. E eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida, aonde que eu orava, pastor. E Deus parece que não falava, sabe? Parece que as coisas não aconteciam. Parece que... Sabe quando você começa a descer uma ladeira? E você só vai descendo? Mas antes de você passar tudo isso, Deus fala com você. Eu recém tinha perdido a minha mãe com câncer, né? E Deus falou para mim, vou te colocar num vale. E eu entrei num vale muito grande. E naquele vale foi muito dolorido, mas eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi a valorizar coisas pequenas
que eu não valorizava. Então, eu acredito que as pessoas que hoje estão passando por dificuldades, estão passando por momentos difíceis, elas vão aprender a valorizar e a dar importância para aquilo que elas não valorizavam, para aquilo que elas não davam importância. Você vai Então, ressignificar as coisas. eu acredito que toda a diversidade, eu postei isso hoje no meu Instagram, toda a diversidade, ela é uma oportunidade. Sim, muito bom. Isso é muito forte, muito forte. Lucas, tem gente aqui que precisa entender como nós o seguinte: quando Deus está em silêncio, Ele está me dando a oportunidade de falar com Ele. Quando Deus começa a falar, Deus está me dando a oportunidade de ficar em silêncio. Então, o silêncio de Deus é a oportunidade que eu tenho de falar. E quando Deus começa a falar, é a oportunidade que eu tenho de fazer silêncio. Duas pessoas não conseguem se entender se as duas ficarem falando junto. Não há entendimento. Só há entendimento quando eu falo, e aí o João fica quieto, e aí agora é vez do João, o Tiago fica quieto, porque aí gera um entendimento nesse diálogo. Com Deus é a mesma coisa. Ô Lucas, Rafael, Deus está em silêncio, então aproveite e fale. Porque quando ele começar a falar, você vai ter que ficar quieto. Meu Deus. Então, toda oportunidade que você está tendo, e você, eu não digo propriamente dito você, eu digo o povo que está aqui, quando você diz assim, Deus está em silêncio comigo, eu não consigo ouvir a voz dele, não entre em desespero, pelo contrário, aproveite, porque chegou a sua hora de falar. Porém, quando Deus começar a falar, não queira falar, faça silêncio, porque chegou a hora dele de falar. Que é um problema que muitos enfrentam na oração. Você falou que tem gente que passa horas orando. Maravilhoso. O indivíduo passou 3 horas orando. Quando bateu 3 horas, ele levantou do joelho, do chão, que seja, e foi fazer suas coisas. Justamente na hora de Deus falar, ele levantou. Porque ele conseguiu falar durante 3 horas e não conseguiu fazer 10 minutos para ouvir Deus. Então não foi um diálogo, foi um monólogo, onde só ele falou. Relacionar-se com Deus é assim. Fale 10 minutos, faça silêncio. Fale 30 minutos, faça silêncio. Fale 15 minutos, faça silêncio. Fale 1 minuto e faça 1 hora de silêncio. Isso é o relacionamento na oração. O problema é que eu quero fazer uma oração de 1 hora, mas depois de 1 hora eu tenho tanta coisa para fazer, levanto meu joelho e vou nos meus afazeres, e Deus que está ali dizendo, e agora que chegou a minha vez. Mas eu relevo, amanhã, outro dia, ele vai voltar, e aí eu volto, faço mais a minha 1 hora de oração. Aí quando Deus vai lá, eu levanto e saio de novo. Às vezes eu acho que a gente precisa, Lucas, né? No meu ponto de entendimento, a gente precisa às vezes ficar em silêncio para Deus falar, como você está dizendo. Às vezes Deus tem tanta coisa para nos falar, né? E a gente fala tanto, 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 e esquece de deixar Deus falar aos nossos corações, ao nosso ouvido, né? Sim. Então, Deus gostaria de ter uma intimidade muito maior com muitas pessoas. Mas tem gente que quer que Deus fale só através de profetas. Deus usa profetas, usa. Mas o maior interesse de Deus é falar aos nossos corações, é falar ao nosso ouvido. Né? Às vezes a gente fica lá, a gente ora e tal. Quando a gente faz o silêncio, o Espírito Santo vem e começa a falar. É isso aí. É dessa Vem, forma. começa a E aí falar. você pode ter um público, né? Um público muito misto, né? E quando a gente fala de oração, a gente não está tratando de religião. Oração não é religião. A gente está tratando de oração. Falar com Deus. Então não é ninguém que está levantando uma placa de igreja ou o que seja. A gente está falando de falar com Deus. Então por você lidar com tanta gente, você tem um público muito misto. Então há quem esteja aqui conosco dizendo,
estão falando de religião. Não, 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 não. Esquece a religião. A gente está falando de falar com Deus. É você deitar na sua cama, apagar as suas luzes, fazer a sua oração, sabe? Levantar, dizer um bom dia para Deus, dizer que aquele dia... Coloque algumas metas para aquele dia, diretrizes, ainda que você esteja em casa, de certa forma, a gente não pode sair. Enfim, orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus assim como você fala com um amigo. Ele é o seu melhor amigo, né? Deus, ele é o nosso melhor amigo. Pastor, quero para a terceira pergunta para nós poder aí falar sobre muitas pessoas, tá? Classificam a dor como um castigo de Deus. Muitas pessoas, tá? Você concorda com isso? Eu vejo muita gente dizendo uma frase, cara, e essa frase, muita gente. Eu vejo até pastores, às vezes, que são renomados, falando essa frase. Não vem pelo amor, vem pela dor. O que tu me diz disso? Assim, vamos tentar consertar essa frase, né? Quem sou eu, mas eu vou tentar. Quando você ouve a expressão não vem por amor e vem pela dor, é muito simples entender. Vim pelo amor. Não aconteceu absolutamente nada de trágico que fez com que você decidisse isso. Uhum. O indivíduo que vem pela dor é porque na vida dele aconteceu algo trágico que causou uma dor tão intensa e essa dor o conduziu ao caminho de Cristo. Então é bom deixar isso claro. Vim por amor, não aconteceu absolutamente nada trágico que te conduziu a esse caminho. Simplesmente você conheceu o caminho e amou e se entregou ao caminho. Já o outro, que veio pela dor, é porque aconteceu algo tão marcante, de forma tão trágica, que a dor que ele sentiu apresentou esse caminho para ele. Então, não tem a ver com uma dor produzida por Deus a fim de que o indivíduo passe a conhecê-lo. Espera aí. Um Deus que faz com que eu sinta dor para que eu o conheça, então o poder desse Deus é muito limitado. Verdade. Existem outras formas dele fazer com que eu o conheça. Verdade. Existem tantos que conhecem de dor. Eu sei o que é dor. Agora, o contraponto é Deus permite algumas dores, e a gente tem diversos textos na Bíblia que Deus permitiu a dor a fim de que essa dor gerasse ao indivíduo, a partir do momento em que ele foi alcançado por um entendimento, o crescimento e maturidade. A nossa avó, o vovô e a avó, ô Lucas, coisa de vó, coisa de vô, ou coisa até de bisavô e de bisavó. Ela pegava a manga do pé verde, sabe? E depois de pegar a manga verde, ela pegava a faca e fazia uns talhos, sabe? Fazia uns talhos, um corte, 2 cortes, 3 cortes. Enrolava num jornal e botava dentro do forno apagado. Depois de 5, 7 dias, ela ia lá, pegava a manga, estava madurinha, uma delícia para comer. Foi os cortes. Muitas vezes precisa... Então, a dor é fundamental para que eu cresça, amadureça. A partir do momento que eu entendo. Quem não entende, ele entra em parafusos. Ele não entendeu. Ô, Lucas, você está diante de alguém que muitos que me acompanham pela internet conhecem o meu testemunho. Em 2007, a gente perde nosso primeiro filho. Morreu no meu colo. Em 2008, eu tenho um problema seríssimo no coração. Minha válvula mitral abriu. E eu teria que substituir a válvula pela mecânica ou pela de boi. Não precisei. Deus operou um milagre. 2009, a gente perde o nosso segundo filho. 2010, 11, 12, 13, 14, 15...
foram 7 entradas em centro cirúrgico com a minha esposa. Eu assinei 2 termos de responsabilidade, um em 2007 e um em 2009. Um que ela teria 35 dias de vida e o outro que ela teria 25 dias de vida. Nós já estamos em 2020. Então, assim, tudo que nós passamos, a gente atribuiu como uma escola. A dor é pedagógica para quem entende em que sala está. A dor é pedagógica. A dor te ensina. Te ensina a ser melhor. Te ensina a não vacilar. Te ensina a tratar uma pessoa melhor. Te ensina a ter uma educação. A dor educa. Educa. E como a dor educa. A dor nos educa. O grau de maturidade das pessoas, né, que passam por momentos difíceis, que nem você falou, né, um pouquinho do seu testemunho e tal. A gente também já passou por isso, passou por, não de percas de filho, porque eu não tenho filho, mas eu já lutei contra o câncer. Eu tive câncer no cérebro, nariz, garganta, né, um tumor que caía para fora do nariz. Fui desenganado pelos médicos. E eu me lembro, você ia falando de oração lá no início, eu me lembrava dos dias que eu orava e eu não conseguia ver lá na frente eu com aquele tumor fora do meu nariz, eu livre daquilo, eu não conseguia, porque eu já estava há quase 2 anos com aquela doença, né? E mesmo assim a gente conseguiu passar por aquilo, Deus operou e foi um milagre lindo. Mas tudo que você falou que a dor ela educa é muito relativo à mente da pessoa, porque tem pessoas que pensam assim, ó, tô passando por um momento de dor e esse momento de dor é uma desgraça na minha vida, né? E ela acaba deixando essa oportunidade ir embora. Tem gente que se afunda, tem gente que entra nas drogas, entra na cachaça, né? E larga tudo pro céu, larga tudo e se volta contra Deus. E uma coisa que eu entendo, quanto mais a gente olha e diz, Deus, tudo que eu estou passando hoje é uma oportunidade que você está me dando para mim crescer, mais a gente consegue se educar mediante a dor. Lucas, não vou, desculpa te interromper, mas você já esteve diante de uma pessoa que você sabia que ela estava numa dor e aí de repente a dor passou e hoje ela está amargurada? Já. É porque ela não saiu da dor ainda. Não saiu. E fica lá. Enquanto ela não entender que a dor é pedagógica, ela não vai sair da dor. Não existe pessoas que saíram da dor amarguradas. Se continuam amarguradas, é porque a dor ainda está ali. Com certeza. Eu já vi gente que pega a dor e essa pessoa ela não consegue se libertar da dor. E daí o pior de tudo, que ela começa a contaminar outras pessoas com essa dor. Por quê? Ela passou por um momento difícil e ela começa a contaminar outras pessoas dizendo assim, Deus não existe. Deus olha para você e não faz nada por ti. Porque eu perdi alguém da minha família e Deus não fez nada por mim. Então a pessoa, além dela passar, ela contamina outras pessoas. Justamente. Né? Então eu acredito o seguinte, que cada degrau da sua vida é feito através da dor. Porque você só aprende, e isso é muito forte, muitas vezes a gente aprende errando. A gente aprende errando, aprende apanhando, chorando, né? E são coisas que marcam. E a gente aprende também a valorizar. Uma coisa importante, pastor, hoje, Lucas, vou falar Lucas, tá? Eu agradeço a Deus por todas as coisas da minha vida, sabe? Todas as coisas mesmo. Desde eu poder estar na minha casa, desde eu poder respirar pelo nariz, porque eu não podia respirar pelo nariz. Desde eu poder comer, mastigar, porque eu cheguei a pesar 36 quilos, eu não podia comer. Né? Fiquei tomando só coisa líquida por mais de 1 ano e meio. Cheguei a pesar, como eu falei, 36 quilos. Então eu agradeço por cada detalhe. Eu acredito que a gratidão, mesmo no meio da dor, Senhor, hoje eu estou passando um dia difícil, mas eu tenho meus 2 braços, eu tenho minhas 2 pernas, a minha família, todo mundo está com saúde. Muito obrigado pelo aquilo que eu tenho, né? Esses dias eu cheguei em casa, daí minha esposa falou assim para mim, amor, tem uma notícia para te dar. Eu disse, o que foi? Ela disse, eu bati o carro. Eu disse, meu Deus do céu. A recém tinha mandado refazer algumas coisas do carro.
Eu disse, meu Deus do céu. E aí, eu disse, aonde foi? Já desci lá pra ver e tal, né? Na hora a gente fica meio assim, né? Eu já fiquei meio triste na hora, porque o homem é mais cuidadoso com o carro, né? Daí eu olhei e tal. Daí quando eu subi pra cima, eu falei pra Deus, eu disse, Deus, muito obrigado, porque poderia ser um acidente fatal, poderia ter matado a minha esposa. É algo irreversível. Então, a dor ela Obrigado. faz a gente ressignificar as coisas. Ressignificar. Isso é muito, muito interessante, você saber ressignificar. Eu acho que aí você falou a palavra-chave dessa live. Saber ressignificar os momentos de dor. É. Pastor, eu queria que você contasse um pouquinho mais seu testemunho. Nós temos mais Rapaz, alguns minutinhos aí. eu Nós temos praticamente mais 10 resumi. minutos. Eu não tenho assim aquela coisa de testemunho. Eu resumi praticamente meu testemunho aqui. Eu vim, Eu achei agora muito você vai entender, interessante. eu vim por amor, eu conheci o caminho e me entreguei. Foi amor à primeira vista com a Bíblia, com a igreja, com os irmãos, com isso tudo aqui. Eu fiquei, sabe, eu queria aquilo ali e foi um encontro com Deus maravilhoso. Comecei a pregar muito cedo, prego há 21 anos, faço 21 anos agora em setembro. Conheci a minha esposa, namorei, noivei e casei em 8 meses. Tenho 18 anos de casado. A minha esposa foi a primeira porta-bandeira mirim do estado do Rio de Janeiro. A minha esposa foi a primeira globeleza, na época a globeleza era vestida. A minha esposa teve um encontro com a Bíblia dentro de um roncó, sendo preparado para assumir o maior centro espírita da Zona Oeste, no Rio de Janeiro. Quando a minha esposa se converte, em 30 dias Deus salvou a família inteira, a vozinha, a avó dela, foi babá de terreiro por 44 anos, em 30 dias conheceu Jesus a partir do testemunho da neta, que também é a Natália, a vozinha também chamava-se Natália, Jesus a acolheu. Enfim, eu viajo por esse Brasilzão, eu e minha esposa. Eu só não conheço o Acre. Já servi muitas igrejas locais pelo Brasil, amo fazer isso. E eu estou aqui com você, tendo esse privilégio de servir ao seu público, o seu povo, conhecer você um pouquinho de perto. Graças a Deus, a quarentena tem me permitido conhecer pessoas como você. E eu fico muito agradecido, muito mesmo. Meu testemunho é esse. Eu não tenho muita coisa para. Nunca bebi, nunca fumei. Mas muito, muito forte aquilo que você falou sobre, né, tudo que você passou. Meu Deus, perdeu 2 filhos, pastor. 2 filhos. Mas na verdade, perdi não. Depois de um tempo, a gente começou a gerir essa informação dentro de nós. Nós geramos para Deus. Nós não perdemos. Geramos para Deus. Que revelação. Que revelação. E foi exatamente o que Deus falou comigo. Quando eu perdi minha mãe, imagina, né? Eu perdi minha mãe para o câncer. Minha mãe morreu com 28 tumores em todo o corpo. Minha mãe deixou eu, que tinha 19 anos de idade na época, um menino de 12 anos e o outro de 5, sem pai. Uau! Né? E depois de 3 anos, Deus falou no meu coração, dizendo, filho, você vai montar um instituto que vai lutar contra o câncer infantil. E o nome desse instituto vai ser o nome da sua mãe. A gente montou aqui no município onde a gente mora, em Campo Bom, o Instituto do Câncer Infantil Silvia Sander. Hoje, esse instituto acompanha diversas famílias, né, da região. Uau! A gente dá da básica, a gente dá desde o apoio psicológico, todo o apoio que a família necessita, a gente está ali para prestar. A questão também de engajar a família dentro do hospital, porque muitas vezes chegam famílias ali com as crianças sem tratamento, né, sem estar conectado à rede, a gente consegue essa conexão com a rede. Então, isso é muito importante. E eu consegui ressignificar essa dor da perca, né, nesse trabalho que a gente desenvolve. Então, se hoje você me perguntar dizendo, Lucas, se você pudesse voltar para trás e ter a sua mãe não morresse, você gostaria de voltar para trás? Eu vou dizer para você que não. Eu não gostaria de voltar para trás. Eu amava minha mãe, amo a minha mãe até hoje. Mas eu entendo que tudo que aconteceu com ela, que aconteceu comigo, foi um propósito. E esse propósito é para alcançar muitas outras pessoas.
Eu te pergunto, se a minha mãe não tivesse morrido, talvez hoje eu estaria alcançando tanta gente como eu estou alcançando? Glória a Deus. Então, são perguntas que ficam, sabe, vagando. Pastor, foi maravilhoso ter você aqui comigo. Obrigado, Essa live amigo. vai ficar Obrigado a gravado, todos que estão por aqui. vai ficar gravado. Nós vamos botar essa live lá no YouTube, nós vamos botar no IGTV também, tá? Quero agradecer a todo o pessoal que esteve aqui com nós. Eu não consegui ver os comentários porque travou meu telefone. Eu estava pedindo para minha esposa trazer aqui o outro telefone para mim dar uma olhada como é que estava e tal, mas também terminou a bateria. Então, eu não consegui ver os comentários, não consegui nem ver o público. Para mim, ficou travado aqui em 300 pessoas junto aqui. Eu não consegui ver qual o público que pegou, mas a gente tem está aí em 940 pessoas. bastante gente, bastante gente. Então, nós temos aí um público... nós temos um público bem diferenciado e tal, pessoas cristãs, pessoas que não são, porque a minha história, como se propagou bastante através das redes sociais, então tem gente que veio de tudo que é lado aí, nos seguindo, então isso é uma bênção e a gente quer abençoar a vida dessas pessoas, agradecer a todos que estiveram com nós e principalmente ao pastor que aceitou esse convite, né, singelo convite que a gente mandou. E te dizer, pastor, que o Rio Grande do Sul está com as portas abertas para você. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto presencial. Vamos fazer um grande evento com você. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dos amigos meus, grandes amigos, perguntando: Lucas, vamos trazer o pastor Rafael aqui? E sim, vamos falar com ele. Então vai ser legal, eu quero poder ter a honra de conhecer o Instituto também. Que legal. Amém. Parabéns. Você é nosso convidado especial. Obrigado pelo teu coração. Amém. Seu coração Amém, estava bom para germinar essa semente. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, pastor. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Depois, em particular, me ensina como é que você salva as lives, cara. Eu não sei salvar minhas lives. Eu perco tudo. Olha, é bem fácil. Já vou ensinar pro pessoal que está aqui. Já vou ensinar pro pessoal. Tutorial. Cuidado que pode cair a live, cara. Um tutorial. Cuidado que pode cair. Tá? Pode cair. Se cair, tá? Fica aqui. Mas eu acho que não vai cair, não. Bem fácil, pastor. Para salvar a live, tá? Depois que terminou a live, tem lá para você colocar no seu IGTV, você salva lá. E depois você pode baixar qualquer programa aí no seu computador, né? E salvar ali. O pessoal já salva para mim, já deixa prontinho e a gente já bota pro YouTube. Então tem os programas que grava a tela, você redireciona a tela lá, deixa bonitinho e dá tudo certo. Tá bom, pastor? Obrigado, amigo. Deus abençoe a sua vida, abençoe também todas as pessoas que estiveram com nós. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Amém.